presidente Lula convidou ministros e líderes do governo no Congresso para um churrasco na noite de ontem, na sexta-feira à noite, no Palácio da Alvorada. A confraternização aconteceu uma semana muito movimentada para o governo federal. É uma situação que a gente precisa agora aproveitar. Vou chamar agora a Elis Barreto, que vem trazer as informações para a gente ao vivo, direto de Brasília, porque se a gente for levar em consideração tudo o que aconteceu com o governo federal nessa última semana, foram vários pontos interessantes que a gente precisa ficar de olho. Marco fiscal aprovado lá na Câmara dos Deputados, um avanço importante para a Fazenda, mas em compensação surgiram atritos, conflitos envolvendo, por exemplo, Petrobras, envolvendo ministérios que envolvem aí Minas e Energia e também meio ambiente. Quero te ouvir, Elis, porque a ideia de Lula foi colocar a bola no chão e falar: estamos juntos, todo mundo faz parte do mesmo governo. Quero te ouvir sobre esse encontro, esse churrasco promovido pelo presidente Lula. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no CNN Prime Time. É isso, Muriel. O presidente botou a bola no chão, quase criando um fair play ali entre os ministros, né? Acalmando o jogo, pediu um tempo para acalmar. Foram cerca de 9 ministros que participaram desse churrasco na noite de ontem, sexta-feira, Muriel. Entre eles, Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Esses ministros que vêm sendo criticados também nas últimas semanas, justamente por conta de ruídos ali na articulação política do governo em relação ao Congresso Nacional. Ruídos esses que, inclusive, já estão rendendo, né? Já estão tendo resultado ali, claro que negativo para o governo. Também estavam presentes Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional, além de José Guimarães, líder do governo na Câmara, e Jacques Wagner, líder no Senado Federal. Segundo a apuração da CNN, como você disse, o convite foi em cima da hora. E por isso o baixo quórum, né, de 37 ministros, só 9 compareceram, porque todos já tinham ido para os seus estados passarem o final de semana, Muriel. Mas segundo uma fonte ouvida pela CNN, a ideia desse encontro de ministros com líderes por parte do presidente Lula serviu para alinhar as pautas do governo ali entre os integrantes do governo, serviu também para dar uma suavizada nessa semana tensa, como você disse, essa semana conturbada para o governo, e também para comemorar a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados ali com aquele placar elástico, né? Mas ao mesmo tempo que o presidente, o Palácio do Planalto tem esses motivos para comemorar, né, com o Congresso Nacional, medidas do Congresso Nacional, ele vem também ali no momento de rusga com o Congresso. Por quê? A comissão que vota ali, que analisa a medida provisória de reestruturação dos ministérios, promoveu um esvaziamento no Ministério do Meio Ambiente e no Ministério dos Povos Indígenas. Por exemplo, a partir de agora, o cadastro ambiental rural não fica mais sob o guarda-chuva de Marina Silva, nem a Agência Nacional de Águas. Isso causou uma certa irritação na ministra. E o Ministério dos Povos Indígenas pode deixar de ter a atribuição sobre demarcação de terras indígenas. Tema esse também que está preocupando o Palácio do Planalto, porque está em discussão no STF e o Congresso também tenta avançar e tomar protagonismo, se adiantar a decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que essa tensão, principalmente sobre a decisão do Congresso de esvaziar as pastas do meio ambiente e dos povos indígenas, gerou um incômodo no Palácio do Planalto, tanto que na noite de ontem o presidente convocou uma reunião com Marina Silva e Sônia Guajajara justamente para acalmar os ânimos das ministras, né, passar ali aquela tranquilidade de que a articulação do governo vai tentar trabalhar para que esses ministérios, então, não sejam esvaziados. Muriel, é claro que a gente vai seguir acompanhando aqui toda essa movimentação também na próxima semana. Tem CPMI, como você disse, também tiveram problemas entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente. Então, Lula tenta promover ali esse evento, né, uma social, para unir os ministros e acalmar os ânimos dentro do Palácio do Planalto. Muriel, com você. Perfeito, Elis. Você fez um resumão, então, desse cenário que o governo federal enfrentou nessa última semana, nessa semana que está quase acabando. Logo mais a gente volta a conversar. Obrigada, mas a partir desse resumo que a Elis passa para a gente volta agora a conversar com o cientista político, o Rafael Cortes. Cortes, quero te ouvir. A Elis fez um resumão desse cenário, então, que o governo federal passou. Um cenário meio turbulento, assim. Teve vitória, uma vitória muito expressiva, com um novo marco fiscal aprovado lá na Câmara dos Deputados, com uma ampla vantagem. Mas, por outro lado, tivemos aí essa situação um pouco complicada, digamos assim, que Marina Silva acabou se envolvendo e percebendo que
o Ministério do Meio Ambiente pode ficar realmente esvaziado, assim como o Ministério da Sônia Guajajara. Quero te ouvir sobre esses pontos que acabam sendo uma derrota para o governo também no Legislativo. Qual que é a sua avaliação desse cenário que o governo está enfrentando? E esse churrasco que o presidente Lula fez ontem, promoveu ontem, vai adiantar alguma coisa nesse sentido? É pouco, né, Muriel, do ponto de vista das tarefas que o Palácio do Planalto tem em colocar a sua agenda e ser aprovada no Poder Legislativo, né? Até aqui a gente tem um cenário misto, né? Vitórias importantes, você mencionou o marco fiscal, mas, por outro lado, derrotas em questões importantes, né? O governo tentou alterar o decreto, por exemplo, do marco do saneamento, que é um simples decreto unilateral por parte do Executivo, que, tudo mais constante, não deveria trazer mais problemas, mas que, diante do teor da proposta do governo, o próprio Legislativo, né, a Câmara, derrubou esse decreto e, mais recentemente, a derrota na MP, na verdade ainda não foi votado em plenário, só na versão inicial, mas uma medida provisória que alterou bastante o desenho do governo, no caso, especialmente tirando atribuições do Ministério do Meio Ambiente. De novo, né, deveria ser uma questão fácil para o governo, mas como foi votado, tem sido votado na última hora, o governo ficou frágil e não conseguiu barganhar do ponto de vista político e manter as suas preferências e vai ter que aceitar. Na verdade, Muriel, eu acho que esse primeiro semestre, claro, ainda tem algum tempo, mas essa primeira fase do Lula 3 tem mostrado o presidencialismo brasileiro diferente, né? Com os poderes muito mais separados, né? Independentes e fazendo controle um do outro, o que significa aí que o governo precisa azeitar a coalizão política para não sofrer derrotas importantes nos pontos que vão vir no futuro. E aí, por outro lado, também tivemos a situação envolvendo Marina Silva, e também, que é ministra do Meio Ambiente, e também o Ministério de Minas e Energia. Foi também uma situação envolvendo a foz do Rio Amazonas, a exploração ou não desse espaço, e que segue a discussão ao longo da próxima semana, que começa também, né, Cortez? É mais um ponto que começa a ameaçar não só a situação com relação ao meio ambiente, mas também um outro ponto que interessa aí muito o governo, mas principalmente o presidente Lula, que é a própria continuidade de Marina Silva nesse cargo. Porque agora foram duas situações que acabam acontecendo quase que no mesmo e que podem ameaçar a continuidade dela. E aí, consequentemente, pode ameaçar também a forma como o exterior avalia o Brasil quando a gente fala de cuidado com o meio ambiente. É verdade, porque esses problemas com o legislativo têm repercussão para a própria identidade do governo. E aí você trouxe muito bem um tema, né, a questão ambiental, que mais do que simplesmente um problema doméstico, era percebido aí como um dos carros-chefes nessa nova inserção do Brasil frente à ordem internacional, né? As relações internacionais brasileiras tinham sido pensado e sinalizado muito também a partir desse sinal de mudança na maneira como a agenda ambiental é tratada do ponto de vista doméstico. Então, essa é uma das várias contradições que a gente assiste nesse início do governo Lula, e elas tendem a aumentar caso o governo não consiga melhorar a sua relação com o Congresso. Novamente, né, em alguma medida, perder alguma votação faz parte do jogo democrático, faz parte do presidencialismo brasileiro. O problema é que, aparentemente, tem aí uma distância grande entre pontos centrais que o governo quer implementar e as preferências da maioria parlamentar, seja na Câmara, seja no Senado. A gente conversava há pouco, por exemplo, do marco fiscal, sucesso para o governo, mas se a gente olha a votação, tem muito ali o DNA do presidente da Câmara, Arthur Lira, e uma votação expressiva dos partidos de centro-direita, que são esses que tendem a fazer oposição forte em alguns itens da agenda e, no caso, também da questão ambiental.